O desespero do Lula não poderia ser maior. Afinal, saiu uma pesquisa onde a popularidade dele está mais baixa do que no período do Mensalão e Petrolão. Agora, Bolsonaro venceria o Lula em primeiro e segundo turno e a Michelle Bolsonaro está crescendo. Ou seja, já acabou, todo mundo já viu que o Lula não vence em 2026. A questão é, derrota o Lula agora por meio do impeachment ou derrota o Lula em 2026? O Bolsonaro aposta em 2026. Outro ponto que a gente precisa falar é de uma confissão. Durante um evento ao vivo, o Lula acabou confessando sua preferência sobre um certo produto derivado da cana-de-açúcar. E isso aí deixou o meme pronto, né? Enfim, tem muita coisa acontecendo. Por outro lado, a gente vai falar também da possibilidade que foi aventada do Donald Trump se o relatório da OEA vier contrário ao Alexandre de Moraes, impor uma sanção econômica ao próprio Alexandre de Moraes, ou seja, travando suas contas. Há rumores na internet que o ministro Alexandre de Moraes está tentando tirar todo o patrimônio, contas dos Estados Unidos. Mas será que isso é eficaz e eficiente? Parece que não. A vida do ministro Alexandre de Moraes pode se complicar ainda mais caso o Donald Trump parta para cima dele. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Por fim, vamos falar de uma mensagem enigmática que o Donald Trump fez para o Milley, depois de algumas confusões aí que o Milley se meteu, né? Pois é, o Milley está correndo risco agora de ter um impeachment contra ele. Não vão conseguir, mas vão fazer barulho. Isso é fato, tá? Então, tudo isso faz parte desse editorial. Vou tentar ser o mais objetivo possível, porque tem muita matéria separada. Beleza? Vamos para cima? Só não esqueça, pessoal, tá aqui nossa biblioteca digital. É só você escolher o livro que você quer fazer o download. Eu tô recomendando muito Espiritualidade e Prosperidade, né? Que é um livro muito bom, e Os Segredos dos Ricos nos Investimentos. Então, você clica aí na descrição da nossa biblioteca digital, é uma forma de você estar ajudando o nosso canal que está desmonetizado. Clica aqui no honestebook@gmail.com. Lembrando a vocês, assim, dá muito trabalho fazer as pesquisas, leva tempo, demanda tempo, tá? E eu acabo perdendo bastante dinheiro com isso. Então, se você puder estar ajudando, eu te agradeço bastante, né? Até a gente recuperar a monetização, tenho fé que a gente vai conseguir, beleza? Mas vamos lá, vamos começar com matéria, pessoal. Vamos quebrar o gelo um pouquinho, começar com uma matéria um pouquinho mais engraçada. Esse aqui é o Pedro Rousseff, vereador de BH, ele é sobrinho da Dilma Rousseff. E ele fez uma publicação, né? E perguntou o seguinte, gostaram da nova entrada do meu gabinete na Câmara? Colocou um crucifixo com a Dilma de um lado e com o Lula do outro, né? Mas a internet não perdoa, né? O que estava do lado do Lula mesmo, né? Nesse caso aí, gostaram da nova entrada no meu gabinete na Câmara? E aí veio um internauta e perguntou: que referência bíblica genial, Jesus entre ladrões, né? O Helder escreveu o seguinte: quem veio pelo Nicolas. O Rick Souza escreveu: quando Jesus foi crucificado, estava ao lado dele mesmo o quê? O que tinha do lado dele? Pois é, pessoal, parece que a postagem dele, né, acabou saindo pela culatra. Parece que a popularidade da galera da esquerda está mais baixa do que bumbum de sapo. E aí, gostaram da referência, né? Jesus crucificado ao meio, do lado tinha dois presidentes, ex-presidentes. O que tinha lá, hein? Coloca no comentário só pra gente quebrar o gelo um pouquinho. Mas vamos lá, e ainda continuar quebrando o gelo, né? O Lula participou de um evento, né, da renovação da frota naval do sistema da Petrobras. E aí ele soltou uma pérola, né? Eu não defendo a Petrobras porque eu bebo gasolina. Eu não bebo gasolina, eu bebo outro álcool, né? Bebe álcool, né? E aí eu acho que agora tá resolvido, né? O segredo do Brasil tá nesse desastre todo. É o álcool, tá? É o álcool que o Lula vem bebendo que tá deixando o Brasil aí nesse desespero todo. Então, quando ele já deixa o meme pronto, aí fica fácil demais pra gente, né? Mas vamos lá. Vamos falar de coisa séria agora, ó. É o seguinte.
Tem muita gente falando sobre, né, ou tá circulando na internet, sobre o ministro Alexandre de Moraes estar tirando suas contas, seu patrimônio dos Estados Unidos por uma possível retaliação que pode vir do Donald Trump. Isso principalmente depois de uma matéria do Metrópolis que diz que o Alexandre de Moraes pode ter dor de cabeça com esse relatório que vem da OEA. Tá? A OEA mandou uma comissão aqui no Brasil, Comissão de Direitos Humanos, e essa comissão, ela tem o objetivo de apurar se no Brasil está tendo perseguição política, se há violação a uma liberdade de expressão, tudo isso. O que acontece? O cara veio e era para ser um acordo, só que ele está vindo sob pressão do Donald Trump. Ele está vindo, né, sabendo que se o relatório for ruim, ele pode perder a metade de todo o financiamento que a OEA tem. Ou seja, vai ser uma dor de cabeça gigantesca. Então, há a hipótese aqui de ter uma pressão muito grande, né, para que esse relatório mostre ali, o Alexandre de Moraes perseguiu opositores políticos, o governo Lula perseguiu opositores políticos, e aí ter, né, um avanço do Donald Trump impondo mais tarifas e também, né, impondo sanções ao próprio Alexandre de Moraes e ao próprio Donald Trump. E aí, por isso, surgiu o burburinho que ele estaria tirando patrimônio de lá de dentro dos Estados Unidos. Isso resolveria? Pois é, na verdade não, né? Quando os Estados Unidos ele chega chegando, né? Vamos lembrar que é a maior potência mundial. E aí, eu achei interessante, aqui eu não vou ler tudo não, mas é o seguinte, as sanções que podem ser aplicadas, né, pelo escritório de controle dos Estados Unidos, eles funcionam como um bloqueio, tá, total do sistema. Vamos entender o seguinte, hoje existe um sistema chamado SWIFT. Esse sistema SWIFT, ele é controlado pelos norte-americanos. O que a China e o BRICS quer, né, o que o Lula e o BRICS quer, é fugir desse sistema SWIFT, né, e criar um novo mecanismo onde eles conseguem negociar em outra moeda, tá? E é por isso que o Donald Trump quer colocar uma sanção em cima do Brasil e de todos os países do BRICS, né? Porque eles querem burlar esse sistema SWIFT. Então, resumindo, todos os bancos, tá? Todos os bancos, eles fazem parte desse sistema SWIFT. Então, você tem conta aqui no Bradesco, ele faz parte. Você tem conta no Itaú, ele faz parte. Até no Banco do Brasil. Então, todos os bancos estão vinculados a esse sistema. Na prática, se houver sanções, e foi exatamente o que aconteceu com uma pessoa lá do Tribunal Penal Internacional, que é a Karim Khan, né? O Karim Khan, acho que é homem. O Karim Khan foi quem deu a ordem para determinar a prisão contra o Netanyahu. E o Donald Trump impôs sanção a ele, dizendo, né, que ele estava perseguindo os aliados dos Estados Unidos, que ele estava atuando a favor do grupo Hamas. Então ele impôs sanções. O que aconteceu? Todas as instituições bancárias fecharam as portas para ele. Porque mesmo instituições da Europa, do Brasil, se houver uma sanção dos Estados Unidos e eles descumprirem essa sanção, eles podem perder a atuação junto a entidades dos Estados Unidos. E aí, quanto de dinheiro não é enviado em dólar dos Estados Unidos para cá? Então, se tem uma ordem do Donald Trump ou dos Estados Unidos impondo uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes e esse banco faz parte do sistema SWIFT, se o banco descumprir essa ordem por parte dos Estados Unidos, ele pode perder, né, uma grande fatia de recursos que vem, né, pode perder possibilidade de investimentos, de ações, ou seja, é um jogo muito tênue, né? O cara que é do Tribunal Penal Internacional está tendo todos os seus bens congelados em várias partes do mundo. Não é só nos Estados Unidos. Contas da Europa, contas, inclusive nas Ilhas Cayman, né? Tudo está bloqueado. Então, aqui, o que o Paulo Figueiredo deixou claro aqui é que quando a ordem de sanção vem dos Estados Unidos, ela pega todo o sistema bancário mundial. Então, assim, muito bom brigar com os Estados Unidos, não, né? Não é uma ideia muito inteligente. Vamos lá. Bolsonaro venceria Lula em 2026 e Michele cresce, mostra Paraná Pesquisas, né? Segundo o Paraná Pesquisas, Lula teria 40% dos votos e Bolsonaro 45% dos votos. Se está nessa proporção,
divulgado numa pesquisa, na proporção real, eu acredito que o jogo é muito diferente, né? É muito mais pro Bolsonaro do que pro Lula. Mas o que acontece? Vem num momento onde o Lula já está absurdamente desesperado. O Eduardo Bolsonaro publicou a pesquisa falando, Paraná pesquisa segundo turno, Bolsonaro 45%, Lula 40%, fora de margem de erro. É o valor real, né? Por que Jair Bolsonaro está inelegível? Reunião com embaixadores? Discurso em carro de som no 7 de setembro sem dinheiro público? Tirar da eleição o líder das pesquisas que venceria o Lula não é democracia. E aí, esse é justamente, né, o discurso, a mensagem que vem chegando para o Donald Trump, né? E aí, nesse mesmo momento, os partidos todos estão discutindo agora o custo que eles terão de continuar no governo com a queda da popularidade do Lula. Eles sabem que o Lula não vai conseguir recuperar. Qual foi a medida desesperada do Lula agora para tentar resgatar sua popularidade? Vale gás e isenção do imposto de renda. Já tentou, não vai dar certo. O que adianta dar gás de graça? Porque nada é de graça, né? O que adianta dar gás de graça para o povo se o povo não pode comprar o ovo para colocar lá para cozinhar? O que adianta dar gás de graça se não compra a carne ou se não compra nem o arroz, nem o básico para poder se alimentar? Então, essas medidas populistas do Lula, que vão aumentar ainda mais o gasto público, não vão resolver o problema de popularidade do Lula. Já era, né? Então, ou seja, já está numa situação conflituosa demais. E aí, vem bem nesse momento que o Donald Trump volta a ser presidente. E o que tem a ver isso, Sam? Tem a ver que é questão de tempo. E todo mundo que está com o governo Lula já sabe que o Trump está esperando uma fala, está esperando uma ação, um relatório para tomar medidas contra o Brasil. E aí a economia do Brasil vai para o buraco ainda mais. A atuação de Trump encoraja iniciativas da direita no Brasil e inspira outras. Ou seja, o Trump está tomando coragem, né? E aí a direita está fazendo denúncias, cada vez mais está encorajando, né, a atuação da direita. E tem muita gente pulando fora. E o Lula, né, é óbvio, vocês vão ver a matéria mais ridícula que vocês já viram dos últimos dias, aqui essa matéria do seu dinheiro, né? Mas olha só, Trump, prova do próprio veneno. Agora é Lula que não poupa o republicano. O Lula resolveu abrir a boca para falar um monte de besteira sobre o Trump. Falando que, e agora? Entra o novo presidente, qual é o discurso do presidente? A América para os americanos. E aí ele criticou a menina dos olhos do Donald Trump, que é a questão da imigração. Falou que os Estados Unidos foram construídos pelos imigrantes. É verdade que os Estados Unidos são dos americanos, que a China é dos chineses, que a Rússia é dos russos, mas a verdade é que o Brasil é do povo brasileiro, eles têm que respeitar. Ou seja, o Lula fez um monte de declaração aqui, sabe, atacando o Donald Trump, só não citou o Trump. Não quis abrir a boca falando o nome Trump, mas foram todas indiretas pro Trump. O Trump, o Musk, estão, sentindo o cheirinho, né, de vingança, de partir para cima do Lula. Até o Estadão já está pulando fora da ideia trisloucada do Lula, né? Presidente quer que o STF regule as redes para nos moralizar. Tamanha ignorância ou malícia impõe ao Congresso a prudência no exercício de competências e intransigências de sua defesa. Então, qual que é a linha de raciocínio do Lula? Apostar em vale gás, apostar em isenção do imposto de renda e te calar. Ou seja, controlar o que você pode dizer. E aí, saiu uma matéria publicada da revista Fórum, dizendo que os advogados do Lula e os assessores do Lula já dizem que o X tem que ser banido do Brasil. Tô adorando saber disso. Eu queria ver, e muito, muito, a coragem do ministro Alexandre de Moraes ou do Lula mandando o X embora agora. Será que aconteceria? Pois é, vocês sabem que não. Vocês sabem que não. E se acontecer, é uma medida absurdamente tresloucada. Aí é que a sanção vem ao Brasil mesmo. Porque o maior discurso hoje dos Estados Unidos
é o ataque à liberdade de expressão. Hoje, os Estados Unidos sabem que o que salvou a democracia no mundo chama-se redes sociais, e não o Lula. Né? Entendeu que o que está salvando a democracia, o que deu a possibilidade das pessoas terem liberdade de expressão, o que realmente deu a chance da direita retornar para o mundo, é o quê? Rede social. Então, deixa o Lula regulamentar as redes sociais. Eu duvido, absurdamente duvido, que o STF não está com medo agora de regulamentar as redes sociais. Né? Nem a imprensa está confiando nisso mais, vocês viram a matéria aqui do Metrópolis. E aí vem o Milei, né? O Milei que acabou de enfiar a mão na cumbuca, né? Acabou de fazer uma M daquele tamanho. O que o Milei fez, só para você entender? O Milei está apresentando números positivos demais na Argentina, está recuperando a Argentina, está fazendo tudo da forma mais bem feita que deveria fazer. Ou seja, está mostrando o quanto nós brasileiros estamos passando vergonha diante do povo argentino. Infelizmente, porque nós deixamos um esquerdista tomar conta do poder aqui, enquanto os hermanos colocaram um cara de direita liberal. Mas ele fez uma cagada muito grande, com perdão da palavra. Ele resolveu divulgar, né, uma criptomoeda. E ao divulgar essa criptomoeda, ela supervalorizou. Por quê? Porque o nome do Milei, o Milei hoje é o cara, né, da economia mundial. Afinal, ele pegou um país destruído e está deixando esse país top. Então, todo mundo vai obedecer, vai respeitar, né, o que o Milei fala. Então, o Milei falou, ó, essa criptomoeda é boa. Ele apostou na criptomoeda. E o Milei é um economista reconhecido, já escreveu artigos, sabe bem de criptomoeda. O Milei falou, ó, aposta nessa criptomoeda que ela vai dar certo. E a criptomoeda subiu. A hora que ela subiu, os caras que tinham criado a criptomoeda, pegaram o dinheiro com a supervalorização, venderam todas as suas criptomoedas e sumiram com o dinheiro. Aí, meu irmão, aí ficou difícil defender o Milei. Porque se você falasse, não, mas o Milei fez de inocente, fez porque não sabia o que estava acontecendo. Aí entra um problema, tá? A história do multimilionário que lhe ofereceram 6,5 milhões, né, de libras e ele os devolveu. O que acontece? Tem um milionário que é o Dave Portnoy. Ele é um bambambam também, né, dos investimentos. Então, ofereceram 6,5 milhões para ele para falar, ó, faz o seguinte, nós vamos te pagar 6,5 milhões, você vai fazer uma publicação dizendo que essa criptomoeda é uma aposta gigantesca. E aí o que aconteceu? Ele pegou o dinheiro, depois ele devolveu o dinheiro e falou, não, tem cheiro, tem cara e tem jeito de golpe, então não vou fazer. E o Milei fez. Aí a dúvida agora é, o Milei pegou esses 6 milhões e meio para divulgar isso? O Milei foi inocente e não sabia que era golpe? Ou ele achou que ninguém ia reparar um golpe bilionário vindo de uma divulgação do Milei? Pois é. A cagada foi tão grande que a Bolsa Argentina caiu quase 6% após o escândalo do Milei com a criptomoeda. O presidente argentino elogiou, olha a força de um presidente, ele elogiou uma criptomoeda chamada Libra, que logo depois sofreu forte desvalorização, porque foi um golpe mesmo. Os caras criaram a Libra, só queriam um cara forte para divulgá-la. A hora que um cara forte como o Milei divulgou, ela estourou, subiu. Os caras que criaram venderam tudo e raparam o dinheiro do tacho. Ela super desvalorizou na mesma hora, né? Tem até um nome para isso. E aí o que aconteceu? Denunciaram o Milei, né, diante do Departamento de Justiça dos Estados Unidos pelo escândalo da cripto. Pois é, os Estados Unidos entrou na jogada agora. Por que os Estados Unidos entrou na jogada? Porque a verdade é que os Estados Unidos têm um departamento, né, de golpes, né, que investiga golpes, né, acerca de criptomoedas. E o Milei agora foi denunciado. Ainda não virou réu, mas pode se tornar réu no Departamento de Justiça norte-americano. Não tem nada a ver com o Trump, é o Departamento de Justiça. Só que, vasculhando, descobriu-se algumas coisas, como, por exemplo, matéria do La Nación, né? O advogado que denunciou o Milei lá nos Estados Unidos,
ele já teve preso por extorsão e por golpes também. E há quem diga que ele poderia ter até, né, envolvimento com coisas semelhantes, né? E ele denunciou o Milei para o FBI, né? Então, o advogado acabou denunciando o Milei para o FBI, né? E esse advogado, né, já esteve até preso. Mas e o Trump? Qual foi a resposta do Trump? Pois é, o La Razón, jornal argentina também, a enigmática mensagem de Trump sobre Milei. A crise política na Argentina pelo suposto golpe das criptomoedas cruza as fronteiras e chega aos Estados Unidos. E o Donald Trump, nesse mesmo momento que o Milei se envolve nesse escândalo, aparece para defender o Milei e mandou uma matéria, uma publicação bem enigmática, né? Esse aqui é o perfil, né, do Truth Social, que é a plataforma do Donald Trump. E aí ele escreveu o seguinte: se imprimir dinheiro poderia acabar com a pobreza, imprimir diplomas acabaria com a estupidez? Ou seja, é enigmática por quê? Porque tem uma referência ao dinheiro virtual, né? Ou seja, a impressão da especulação do dinheiro, de uma moeda que subiu de uma hora para outra, e o Donald Trump mostrou o seguinte: não criou dinheiro nenhum. Será que se criar diplomas, se imprimir diplomas, eu acabo com a estupidez? Ou seja, chamando tudo isso que está acontecendo contra o Milei de uma tremenda estupidez, né? Então, essa é a mensagem enigmática, né, que o Donald Trump publicou em relação ao próprio Milei. O que mostra, na minha visão, que o Donald Trump vai fazer de tudo para abafar esse caso, né? Vai atrás dos caras. E aí entra aquele detalhe, porque talvez o Milei não tenha força o suficiente para ir atrás dos caras, mas o Trump tem. Vai atrás dos caras que criaram esse problema todo para tentar solucionar o problema, para dar um help para o Milei, né? Pessoal, o vídeo ficou longo, tá? Eu peço desculpas a vocês por isso, tá? Lembrando que os nossos vídeos estão desmonetizados. Você pode estar me ajudando, né? Aí acessando a biblioteca digital. E na biblioteca digital você vai fazer um download dos livros, tá? Para não cair em golpes, leia Segredos dos Ricos nos Investimentos. Esse livro tá top para você realmente entender como é investir, tá? Esse livro tá valendo muito a pena. Quem tá lendo, quem já leu um trecho do livro aí, ou já leu todo o livro, deixa no comentário aí pro pessoal entender, tá? O quanto esse livro tá importante. E aí, é uma forma de você estar ajudando o canal que tá desmonetizado, tá? Então, você vê a dedicação, olha só a quantidade de informações com muita qualidade que a gente traz para vocês. Então, assim, é inevitável eu ficar te atentando para pedir ajuda até que eu consiga recuperar a minha monetização, até que eu consiga tá estruturando tudo. E além do que, eu tô te oferecendo produtos de muita qualidade e com muita confiança. Você vai fazer o download, vai pagar o valor que você acha justo, tá? E eu, é lógico, vou te agradecer muito, né? Então, por estar adquirindo esse conteúdo nosso, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado. Desculpem o vídeo longo, mesmo desmonetizado. Vocês viram que não mudou nada o conteúdo dos nossos vídeos. Só diminuí um vídeo, tá? Eu preciso dar mais atenção ao escritório, afinal. Imagina, a conta cai, eu tenho que me virar. Mas estou me dedicando da mesma forma, os conteúdos estão com a mesma qualidade, tá? Até que a gente possa recuperar a monetização. Fechado? Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e eu vejo vocês já no próximo tutorial. Abraço!